um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Linda pátria, estou muito longe, triste eu incomparável, sim, maravilhoso é Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, na Tua presença, neste momento, estou apresentando a Tua igreja, apresentando os Teus filhos, Senhor, as Tuas filhas. Senhor, neste momento me dá sabedoria do alto. Eu te peço, meu Jesus, sabedoria do alto. Senhor, abençoa cada ouvinte, a cada pessoa que vão receber essa mensagem. Não deixe, Jesus, que o inimigo venha afastar esse irmão na hora que ouvir essa mensagem. Joga por terra todos os atrapalhos, toda obra do inimigo cai por terra neste momento. Eu abençoo a cada ouvinte da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. E cada um de vocês receba a oração da fé, a cura, o milagre e a salvação. Amém. Meus irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, a parte 3, que eu quero deixar para vocês, um alerta, um despertamento para a igreja do Senhor nos últimos tempos. Meus amigos, irmãos, ouvintes, sabemos que Jesus já está voltando a arrebatar o seu povo, um povo zeloso de boas obras. Vocês que trabalham na obra de Deus, o Senhor não se esquece, tudo que você faz no seu ministério, debaixo de chuva, sem chuva, sendo perseguidos, mas o Senhor vai recompensar, vai dar a recompensa a cada um segundo as vossas obras. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Deus não se esquece das vossas obras e do vosso trabalho. Amém? Meus irmãos, eu quero deixar para vocês hoje um novo evangelho. Um novo evangelho. Uai, nem o mesmo evangelho que você prega? Sim, eu prego o evangelho da porta estreita, O evangelho da porta estreita. Porque o evangelho fácil, um evangelho da porta larga, é um evangelho que tem um mundanismo, Que as pessoas acompanham a tecnologia de hoje, acompanham a ciência, dos homens, e eu simplesmente, com mais alguns que são pouco, nós acompanhamos o evangelho de Jesus Cristo. Então, eu quero deixar para vocês aqui um alerta, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor que está me assistindo aí, você que mora no Rio de Janeiro, você que mora no estado de São Paulo, em Brasília, Cuiabá, você que mora na cidade de Porto Velho, Rondônia, é a minha cidade, Você que mora no Acre, a paz do Senhor para os meus irmãos, para minhas irmãs. Minha irmã, você que mora na cidade de Goianira, Goiás, ali se encontra o pastor Roberto, a missionária Silene e todos os ouvintes, os irmãos que estão ali congregando com o pastor Roberto, meu irmão. Deus abençoe vocês e muitas vitórias
muitas bênçãos em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje vou trazer uma mensagem rápida para vocês aí. Não saia, por favor, não saia daí, me ajude a divulgar o meu trabalho, porque é muito importante nós comer a palavra do céu, a palavra que salva, né? Meus irmãos, por que eu falei um novo evangelho? Porque os evangelhos, o povo de hoje, o que serve a Deus, né? Muitas pessoas que aceitam a Jesus, mas não mudaram a vida, né? Como é para ser. Não mudaram, continua sempre a mesma vida. Aceitou Jesus, mas continua na prática do pecado, continua com a prática da vaidade, do mundo, das concupiscências, da carne, a soberba da vida, né? Muitas pessoas não foram libertos, estão com um evangelho novo, um evangelho sem ser o nosso, um evangelho da porta larga, né? Jesus disse: eu sou a porta. Então, se você bater na porta certo, você será salvo, mas essa porta é espinhos, essa porta, esse caminho que nós estamos é um caminho de espinhos, é um caminho que não vai ser desprezado pelas pessoas, né? Muitas pessoas vai deixar você, vai desprezar você por quê? Porque você serve um evangelho certo, um evangelho verdadeiro, um evangelho de transformação, um evangelho de libertação, quando a pessoa larga o pecado e serve ao Senhor, né? Então, no evangelho aqui para vocês, eu deixo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, o novo evangelho. Vamos lá? Irmãos, pega a sua Bíblia, tá bom? Abre aí, por favor, para me confirmar para vocês o novo evangelho sem ser o nosso, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, diz assim, ó: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, mais uma vez, irmão, mais uma vez, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. O Evangelho de Jesus, irmãos, um Evangelho de lutas, um Evangelho sincero, um Evangelho da porta estreita, um Evangelho, irmão, que tem de santificar o nosso corpo, alma e espírito. Um Evangelho, irmãos, que nós sofremos por amor de Jesus Cristo. Como diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus falou que aqueles que serviram o caminho dele padecerão provas e lutas e perseguições. Mas tem crente da porta larga que não passa luta não, irmãos. Por quê? Porque o mundo já está neles. Como é que ele vai passar luta, perseguições, se o mundo está nessa pessoa? Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, né? Tem muitas pessoas que pregam outro Jesus sem ser o nosso, porque o Jesus que nós pregamos é um Jesus que ele rege, né? Ele exige assim de nós obedecê-lo em todas as coisas, em todas as áreas. Como? Primeiro, batizar nas águas. Primeiro aceitar Jesus. Batizou nas águas, se torna um membro, né, do corpo de Cristo. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ele tem de deixar as práticas do mundo que fazia antes. Porque tem o crente com o novo evangelho, né, com o novo espírito, o novo Jesus, é um espírito dentro das igrejas que está enganando muita gente, dizendo que é Jesus e não é. Jesus disse: muitos virão em meu nome, né? Se for possível, até os escolhidos cairão nas mãos desses falsos profetas, desses falsos espíritos malignos que está penetrando, está entrando, incorporando nesses corpos, enganando muita gente. Muitos crentes estão caindo na armadilha de Satanás,
de uma porta larga e aceita tudo que eles falam. O evangelho deles, um evangelho, né, que não tem lutas, não tem perseguições. Por quê? Porque o mundo está neles. É verdade, irmãos? Vocês que estão me acompanhando ao vivo, vocês que não me conhecem, me chamo Pastor Paulo Farias. Eu tenho um canal de louvor, o canal Toque da Trombeta, né? Eu coloco louvores para vocês aí. E por isso que eu peço ajuda de vocês, que eu estou construindo uma congregação ali no Rio das Garças, na comunidade Rio das Garças. Se vocês quiser ajudar nós, né? Eu deixo meu Pix para vocês aí, para ajudar essa obra lá. Eu vou mostrar amanhã, na próxima mensagem que eu trazer para vocês aí, eu vou mostrar para vocês aí o vídeo de lá, tá bom? E vai ser ao vivo para vocês verem que nós estamos trabalhando. Porque tem pessoas por aí que estão enganando muita gente, falando coisas que diz que está pedindo, que está precisando e não está fazendo nada. Então nós estamos pedindo mesmo para nós ajeitar ali aquela obra e também aqui na sede, que falta forrar aqui a sede e fazer o banheiro, né? Mas vamos voltar à mensagem, tá bom? Então vocês que me conhecem, eu me chamo Paulo Sérgio, pastor Paulo Sérgio Farias. Moro na cidade de Porto Velho, Rondônia, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ao receberes outro Espírito que não recebestes, né? E outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Então, se nós não abraçar o Evangelho, né? Um evangelho da porta estreita, daquilo que a Bíblia diz que é pecado, isso aqui é pecado fazer isso, é pecado fazer isso aqui, e muitas pessoas estão no caminho largo, onde que os pastores dizem que não é pecado, né? É um novo Jesus, um novo Espírito e um novo Evangelho. Então eles fazem o Evangelho deles mesmos, e as pessoas que estão ouvindo e vão acreditar e vão cair nas mãos do inimigo, né? Porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho de lutas, de perseguições, né? O Evangelho que as irmãs estão passando, sofrendo aí, sendo acusado por outros evangélicos, né? Os evangélicos da porta larga, eles são diferentes de nós. Por quê? O evangélico, o crente que é fiel a Deus, ele tem que ser diferente do mundo. É por isso que Deus usou ali o apóstolo São João: não ameis o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nessa pessoa. Eu sou crente, mas não largou o mundo, não largou a prática do mundo, porque quando você estava no pecado, quando você vivia no mundo, você aceitou Jesus, você tem que ser diferente, tem de andar diferente, tem de mostrar para o povo que você tem um brilho do Espírito Santo. Não, Deus só quer o coração, mas a aparência que você anda, não, tem muitas pessoas aí que ninguém sabe que é crente, né? O evangelho dele é um evangelho da porta larga, um evangelho que aceita tudo, porque o pastor não está preocupado com ninguém, é um lobo, né? Ele quer dinheiro, ele quer muito dinheiro, mas os verdadeiros pregadores do evangelho, eles são sofredor, sofrem porque vivem pela fé, eles não têm recurso. Por quê? Porque prega a verdade. São poucos que ficam com ele ali na igreja, na congregação, né? Existe sim algumas pessoas que estão ali juntos, mas não tem aquela transformação, mas estão juntos, né? Tem um joio e tem um trigo, né? Ninguém pode tirar também o joio. Mas não podemos aceitar também dar Santa Ceia para uma pessoa que está nessa situação igual o mundo, porque Deus vai cobrar desse pastor. É por isso que o novo evangelho, lá eles aceitam tudo. Lá não tem disciplina, as pessoas podem fazer o que quiserem, podem pecar, podem fazer o que quer, não tem disciplina, vão começar a pecar mais ainda e tomar Santa Ceia. O evangelho deles é um novo evangelho, um evangelho da porta larga. O nosso evangelho da transformação é um evangelho que nós aprendemos há muitos anos atrás, né? No tempo que a igreja tinha doutrina. Hoje as igrejas estão corrompidas, quase todas delas estão corrompidas. São poucos que guardam a sã doutrina, a verdade, que sofrem por amor do evangelho, que não se vendem por nada. Tem pessoas que se vendem por uma palma de banana, se vendem por qualquer coisa. Jesus já comprou nós, já morreu ali, padeceu por nós, sofreu por nós, e ele pagou com seu sangue, foi um preço muito alto para nos salvar.
mas as pessoas hoje preferem servir a pastor, esses falsos profetas que estão nas redes sociais aí, enganando as pessoas aí, como ontem eu falei sobre as pessoas que ficam em casa adorando a Deus, esses pastores aí não procuram o ministério para congregar, para tomar santa ceia e ficam em casa, vai perecer, vai perecer. Tem muitas irmãs, alguns irmãos escreveram na linha, ali de ontem, escreveram ali, pastor, eu vou voltar para a igreja, eu vou reconciliar, muito bom, a pessoa voltar ao primeiro amor, Então, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Se você não abraçar o Evangelho da verdade, o Evangelho da transformação, o Evangelho da santificação, o Evangelho da doutrina, se você não abraçar e não sofrer juntos, abandonar o mundo, as concupiscências do pecado lá do mundo, os prazeres que o diabo oferece para nós, o mundo, se nós não rejeitar, nós não temos salvação. Não é verdade, meus irmãos? Nós temos de abraçar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da porta estreita. Nós temos de abraçar o Evangelho, o Espírito da verdade, que fala a verdade é o Espírito Santo. O Espírito Santo não concorda com a mentira, não concorda com a vaidade, com o mundo. O Espírito Santo não concorda com essas coisas que o diabo está oferecendo aí. É um espírito de engano dentro das igrejas que está enganando, dizendo que Jesus está curando, está salvando. Nada, é espírito enganador, enganando as pessoas, dizendo que isso não faz mal, que Deus só quer o coração, que Jesus ele está com qualquer pessoa que clama a Ele. Mas, irmão, Jesus está com as pessoas que clamam a Ele, aqueles que abandonaram o pecado, aqueles que continuam no adultério, mentindo, roubando, com a vaidade, não largou a maquiagem, não largou a vaidade do cabelo, não largou a vaidade do mundo. Porque quando a pessoa era do mundo, no tempo que era mundano, eles faziam todas essas coisas, jogavam bola, participavam de tudo que o diabo oferecia. Quando a pessoa aceita Jesus, ele tem que ser a nova criatura em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, Lá em Romanos capítulo 8, primeiro, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí? O Espírito Santo é santo, ele não concorda com a mentira, não concorda com a vaidade, não concorda com as coisas do mundo. Agora, quando a pessoa diz que tem o Espírito Santo e faz todo tipo de torpeza, de vaidade do mundo, o Espírito Santo não está, é um espírito falso, é um espírito falso, é um espírito que está enganando. Mas eu estou usando o nome de Jesus, estou na igreja cantando, eu estou na igreja evangelizando, mas não largou a prática do pecado, vai perder a salvação do mesmo modo. Mas tem confirmação? Tem pastor por aí que não confirma nada, só fala, não confirma nada, e quando ele lê alguma coisa, só para distorcer. Vou deixar para vocês aqui um alerta para a igreja aí, vocês estão me acompanhando ao vivo. Se inscreve aí, meu irmão, não sai daí não, tá? Olha aqui como diz aqui a palavra de Deus, olha aqui, vocês vão ver uma confirmação pelo Espírito Santo nesse momento, Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, diz assim, como labareda de fogo, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, antes a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, essas pessoas que não quiseram guardar os mandamentos, não sofreram por causa do Evangelho, esses serão vingados. Deus vai vingar essas pessoas, aqueles que não conheceram a Deus e aqueles que não obedeceram o Evangelho. Eles vão ser cobrados naquele dia. Por que não largou? Por que não largou a prática do pecado, do mundo que o diabo ofereceu? Eu vou para o cinema, eu vou para o salão, eu vou lá cuidar do meu cabelo, eu vou para as praias, andar de biquíni, muitas irmãs que fazem isso, muitos irmãos também, pastores, eu vou para o estádio jogar bola ali, junto com os ímpios, soltar foguete ali,
junto com os ímpios. E a Bíblia diz que Deus abomina. Deus, ele não concorda com essas coisas. É um espírito falso nas igrejas que concordam. O Espírito Santo não concorda com essas heresias, com essas coisas que os pastores, alguns pastores estão plantando dentro das igrejas de hoje. É a dança, pula-pula, pisca-pisca. É uma bagunça dentro das igrejas de hoje. O evangelho está sendo transformado em outro evangelho. O evangelho de Jesus não é um evangelho de bagunça, não. É um evangelho de respeito, né? Tem de ter respeito no evangelho de Jesus Cristo. Não pode ter bagunça. A pessoa tomando Santa Ceia de todo jeito, o pastor dando Santa Ceia para não perder os membros, para não perder o dízimo, as ofertas, e dar Santa Ceia para a irmã pintada, a unha toda pintada, boca pintada de batom, sobrancelha tirada, parada, cabelo cortado, cabelo pintado, igual o mundo. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Pode passar 50 anos, 60 anos, mas ele vai cobrar no dia do juízo final, vai abrir os livros, né? E aqui no Salmo 1, olha aqui, ó, no Salmos 1 diz assim, ó, número 1 diz assim, ó, olha só o que diz aqui, ó, olha só, bem-aventurado, isso aqui é para nós, é para os varões de Deus aí que sofrem o evangelho, que são perseguidos por outros falsos profetas, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não pode nem andar com eles, né? E nem se detém no caminho deles, dos pecadores, né? E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vejo muitos pastores aí, presbíteros e missionários, pastora, bispos, participando com o jogo com os ímpios. Ele é bem-aventurado, irmãos? Ah, mas ele é crente, pastor, está pregando o evangelho. Todo mundo prega o evangelho de hoje, todo mundo prega. Dom não salva ninguém. Paulo falou que tem os 9 dons. Se você tiver os 9 dons e se você não tiver o amor, a caridade, o amor da tua alma, já era você, não tem salvação. Pregar não salva ninguém, profecia não salva ninguém, evangelizar não salva ninguém, expulsar demônio não salva ninguém. Jesus disse: eu não te conheço. Ah, mas eu fiz milagre em teu nome, expulsei demônios, eu fiz grandes obras. Jesus disse: não te conheço, eu zerei pela minha palavra. A minha palavra eu zelo pela minha palavra, mas com vocês eu não tenho nada, eu já dei tudo para vocês ganhou muitas coisas aí em meu nome, enganando as pessoas, pegando muito dinheiro em meu nome, já recebeu a recompensa. Agora aqueles que trabalham na minha obra com amor, pela fé, sofrendo pelo evangelho, porque prega a doutrina, prega a verdade, esse vai ser recompensado naquele dia e daí também na terra, Deus vai abençoar também. Mas são perseguidos, as pessoas fazem exceção. Ah, não quero papo com aquele irmão lá não, sai fora aquele pastor lá, ele é muito santão, sai fora dele. Então quer dizer que vai se aproximar perto daqueles que são crentes mundanos. Esses são santos para vocês, né, irmão? Alguns aí que concordam com as vaidades, com o pecado aí, não vai concordar comigo não. Mas, irmão, se a Bíblia fala contra o pecado, por que eu não concordo com a verdade? Se a Bíblia diz que é pecado, como é que as pessoas não têm os olhos abertos? Jesus mesmo falou, Isaías falou que estão com os olhos abertos, mas estão cegos. Eles estão ali, irmãos, fala alguma coisa, lê alguma coisa, mas não entende nada. São mestres da palavra, mas não sabem nada. Aí fez um curso de teologia, eu sou formado bacharel, sou doutor da lei, mas não sabe nada, meu irmão, pelo Espírito da verdade. Quem vive no erro, no pecado, Deus não abre, não dá para essas pessoas nada. Ele abre entendimento dos pequenos, aqueles que têm um conhecimento do Evangelho, que abandonaram o pecado, aqueles que viveram o Evangelho. Esse que Deus abre os entendimentos para entender a palavra. Aqueles que vivem no pecado não conseguem entender porque vivem no erro e Deus não revela nada para essa pessoa. Deus só revela para aqueles que têm o Espírito da verdade, que concorda com a santidade, que concorda com a doutrina, que é contra o pecado, que é contra a vaidade do mundo. Não podemos participar dessas coisas que o diabo oferece. Do mundo nós já viemos e aceitamos Jesus, e hoje não podemos fazer mais nada disso. Nós temos de ser diferente, do mundo, né? O Evangelho é sofredor. Olha aqui, ó. Falsos obreiros, falsos apóstolos, 2 Coríntios capítulo 11, 13. Olha o que diz aqui, meus irmãos.
Olha o que diz aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 11, 13, diz assim, ó, preste bem atenção. Olha aí, ó. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz, enganando muita gente. Satanás está dentro das igrejas. Esses falsos obreiros, falsos apóstolos, transformam anjos de luz, dizendo que Deus está com ele, que Jesus está com ele, que eles são profetas verdadeiros, mas não largou a prática do pecado, não largou a prática do mundo, né? Não vou dizer aqui o que eles fazem, não adianta eu falar não, porque eu posso me tornar mais inimigo das pessoas aí. Não quero ter inimizade com ninguém, não quero machucar também ninguém, mas a palavra de Deus, ela é a palavra que revela e é contra o pecado. É contra o pecado. As pessoas que vivem brincando com Deus, ele vai para frente muito tempo não. Deus vai cobrar duramente, né? E para concluir aqui, ó, 2 Coríntios, ainda continua 2 Coríntios, capítulo 2. Olha aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 17. Diz assim, meus irmãos, preste atenção, tá bom? Olha aí, ó. 2 Coríntios, capítulo 2, 17. Diz assim, ó. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Nós pregamos a Cristo com sinceridade diante de Deus, Nós não somos falsificadores do Evangelho. Falsificadores do Evangelho são aqueles que distorcem a Bíblia, diz que isso não é pecado e deixa as irmãs à vontade. Os irmãos aí não têm disciplina, toma Santa Ceia todo bagunçado, maziado, cheio de pecado, cheio de adultério, cheio de vaidade. Esse pastor vai pagar um preço muito alto no dia do juízo final, conta de acerto diante do trono branco. O Senhor vai cobrar duramente desses falsos profetas, esses falsos apóstolos, transfigurando, apóstolo de Cristo, mas não é nada, é apóstolo de Satanás, não de Jesus, porque o apóstolo de Jesus é aqueles que falam a verdade, é aqueles que não deixam a igreja bagunçada, tem a sã doutrina, tem a disciplina, paga, não toma ceia de todo jeito, não dá Santa Ceia. O pastor, esse é pastor, esse é homem de Deus, mas aquele que dá Santa Ceia só por causa do dinheiro, não, pecou, cada um por si. Negativo, meu filho. É uma ovelha que Deus colocou na tua mão, e essa ovelha você vai dar de conta dessa ovelha. Está entendendo? Então, vamos lá. Para terminar aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, 11. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, 6. Preste bem atenção. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, meus irmãos, tantas pessoas estudam aí, escreve livros, enganando as pessoas. Deus não mandou ninguém escrever livros, não. Nós temos um livro aqui, A letra mata. Pode ver, eu li para vocês que é agorinha. 2 Coríntios, capítulo 3, 6. A letra mata. Há muitas pessoas, eu vou comprar um livro aquele que você escreveu, Vou comprar um livro dele. Aí você vai pegando o corda ali e vai colocando alguns versículos da Bíblia. Aí coloca a teoria dele, a teologia dele, Ele começa a distorcer alguma coisa, aí a pessoa vai caindo nas mãos dos falsos profetas e começa a ser enganado também, e vai enganar outras pessoas também, Aí vai começar a enganar outras pessoas, porque um evangelho sem ser o nosso, um evangelho de um espírito falso, do enganador, que são os demônios, e também o evangelho sem ser o nosso, um evangelho da porta larga, e um novo Jesus sem ser o nosso. Nós temos que pregar o Jesus verdadeiro,
Um Jesus que salva, que liberta, que cura, que é contra o pecado, que não concorda com a vaidade, com o mundo. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. É por isso que muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão sofrendo com ansiedade, depressão. Que evangelho é esse? Um evangelho de sofrimento? Viver doente por causa do pecado? Tem alguma coisa errada. Então, o evangelho verdadeiro, nós sofremos perseguições, nós passamos lutas, mas não vai ficar para sempre essa perseguição na tua vida, não vai ficar. Porque Jesus está contigo, você vai expulsar os demônios e cair por terra, esse demônio que vier sobre você, meu irmão. Não vai ficar para sempre na vida dos crentes fiel, não, de jeito nenhum. Pode vir sim, enfermidade, vem lutas, mas nós temos poder para expulsar esses demônios em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. O diabo não tem poder contra nós, não, está derrotado nesse momento, em nome de Jesus, amém, irmão? Amado, eu estou terminando, que agora eu vou lá para o Rio das Garças. Se vocês quiserem me ajudar, glória a Deus, o meu Pix, lá aqui do meu ministério, Igreja Pentecostal Ministério de Jesus Cristo, o endereço da igreja, Rua Norberto Dantas, número 8320, bairro Escola de Polícia, a cidade Porto Velho, Rondônia. Meu WhatsApp o código daqui é 55 69 992 79 40 e 75, Pastor Paulo. E o Pix do Ministério é 317 063 202 72. Mais uma vez, 317 063 202 72. Falar com o Pastor Paulo. Hoje é dia 10 de abril de 2024. Deus abençoe vocês e até o próximo dia. Divulgue meu trabalho, irmãos. Espalhe esses vídeos aí para outras pessoas. Vamos santificar, porque se nós não buscar Deus, não santificar nossas vidas, a qual ninguém verá a glória de Deus. Só vai ser salvo aquele que tem um selo do Espírito Santo, aquele que reconhece que é um pecador e aqueles que deixam o pecado para ser salvo. Amém. A paz seja para todos. Quero ser